Será que o parto da Virgem Maria foi doloroso? Essa é uma questão teológica bem profunda. E para a gente encontrar a resposta, vamos seguir a lógica precisa de um dos maiores doutores da Igreja, São Tomás de Aquino. Para a gente entender a exceção, primeiro a gente precisa entender qual é a regra. Vamos começar então com a experiência que é universal para a humanidade, a do parto. É um fato da nossa natureza, né? O nascimento de uma nova vida, para a mulher, está intrinsecamente ligado a um sofrimento físico bem considerável. Essa é a regra geral, a experiência comum a praticamente todas as mães ao longo da história. E essa regra, olha, tem uma raiz teológica muito clara. A dor do parto não é um acidente, mas sim uma consequência direta. É uma penalidade que vem lá da queda dos nossos primeiros pais no Jardim do Éden. Faz parte da sentença que foi dada a Eva. E é aqui que a gente chega no coração da nossa análise. Se a dor é a pena pelo pecado, o que acontece quando o nascimento em questão é o do próprio Salvador, que foi concebido sem pecado no ventre de uma mãe imaculada? A regra geral ainda vale? A resposta de São Tomás de Aquino é bem clara. Se não existe a causa, que é o pecado, também não existe o efeito, que é a dor. Vamos ver como ele explica isso. O ponto crucial é este. A sentença de Gênesis foi aplicada a Eva e à sua descendência por causa do pecado. Mas Maria concebeu a Cristo sem nenhuma mancha de pecado, pela obra do Espírito Santo. Portanto, ela estaria isenta dessa penalidade. A lógica teológica é direta. Se a causa da dor foi removida, a própria dor não tinha por que existir. E além da razão teológica do pecado, existe também uma razão física para essa ausência de dor, que está ligada à natureza totalmente milagrosa do nascimento de Cristo. São Tomás de Aquino explica que a dor física do parto é causada pela compressão e pela dilatação que são necessárias para a passagem do bebê. Só que o nascimento de Cristo foi diferente. Ele saiu do ventre de sua mãe de forma milagrosa, sem causar nenhuma lesão, nenhuma violação, preservando perfeitamente a integridade virginal de Maria. E essa não é uma ideia nova, viu? São Tomás de Aquino se apoia na autoridade de Santo Agostinho para reforçar esse ponto. A concepção foi milagrosa e virginal, e o parto seguiu a mesma lógica divina. Foi igualmente milagroso e, por isso, sem dor. Mas a análise teológica não para só na ausência de dor. Ela vai além, argumentando que o sofrimento foi, na verdade, substituído por algo infinitamente maior. Então, se não houve aquela dor que acompanha todo o parto humano, o que foi que Maria sentiu naquele momento tão sagrado? A resposta é que o nascimento do homem-deus não foi uma ocasião de sofrimento. Foi, na verdade, um momento de alegria suprema, de êxtase. Foi a alegria de trazer ao mundo o próprio Salvador. Para ilustrar essa alegria, a tradição usa essa imagem profética belíssima. O nascimento de Cristo não foi um evento de trauma e dor, mas de florescimento e júbilo, como um lírio que brota em plena glória. É uma pergunta justa. Muitas representações artísticas e alguns textos bem antigos mencionam parteiras ali na cena da Natividade. Como é que isso se encaixa na ideia de um parto milagroso e sem dor? A resposta da tradição é direta. São Tomás, seguindo São Jerônimo, afirma que essas histórias vêm de evangelhos apócrifos. Ou seja, são textos que não foram incluídos na Bíblia porque não foram considerados divinamente inspirados e, portanto, não são confiáveis. Eles simplesmente não fazem parte da revelação autêntica. E esse é um detalhe poderoso. O Evangelho diz que a própria Maria envolveu Jesus em panos e o deitou na manjedoura. Isso indica que ela estava perfeitamente bem, sem precisar de ajuda nenhuma. A ausência de parteira só reforça a natureza única e íntima daquele momento. Foi um evento entre mãe e filho. Vamos agora concluir e ver como tudo isso se encaixa para revelar verdades muito profundas sobre Maria e sobre Jesus. Então, recapitulando a lógica, a dor do parto é uma penalidade pelo pecado. Como Cristo foi concebido sem pecado e sua mãe era imaculada, a penalidade simplesmente não se aplicava. O nascimento em si foi milagroso, sem dano físico e, em vez de dor, foi uma fonte de alegria máxima. Isso nos leva a um ponto central da fé. O parto indolor não é um mero detalhe curioso, é um sinal teológico muito poderoso. Ele testemunha a pureza singular de Maria e a divindade de seu filho, que veio ao mundo de uma forma tão extraordinária quanto a sua própria natureza.
Se este conteúdo edificou sua fé ou ampliou sua compreensão, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a uma formação sólida e fiel à tradição cristã.